Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você disse que sim, calma lá, vamos primeiro fazer uma revisão de algumas coisas que você já viu no ano passado ou em anos anteriores. Vamos lá comigo? Então, nosso assunto é sobre geopolítica, os BRICS, e o impacto na relação com os Estados Unidos. Mas antes de qualquer coisa, a palavra parece estranha, vamos primeiramente entender o que é BRICS. Vamos lá comigo então, olha só. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países. Acompanha comigo. E aí tem até uma figura ao lado que já está até colorida, fica legal para a gente entender. Então, Brasil, e aí com Z por ser um nome internacional nessa configuração aí, Rússia, a bandeira da Rússia, Índia, o I com a bandeira da Índia, a China com sua bandeira, letra C, e S South Africa, que é Sul da África ou África do Sul. Então não se trata de um bloco econômico, é importante que você fique ligado nessa informação. Ele não é um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, na informalidade. Assim como tem um comércio informal dos camelôs, eles também apenas realizam atividades econômicas, relações econômicas, até mesmo troca de tecnologia e outras mais, mas que não é exatamente um bloco, porque não tem a parte formal de documento como os outros blocos econômicos do mundo. Então, não tem um estatuto ou uma carta de princípio como os outros. Vamos fazer um breve histórico então sobre esses BRICS. Em 2001, o economista norte-americano Jim O'Neill criou a expressão BRIC. Olha aí, agora acabei de falar aqui atrás de BRICS, mas que estava com a África do Sul. Até aqui ainda não existia a África do Sul e, portanto, BRIC ia só até a China, para designar o grupo dos principais países de economias emergentes que teriam a função de, até 2050, exercer os principais passos para o crescimento da economia mundial. E esses 4 países até então eram Brasil, Rússia, Índia e China. Lembrando que quando a gente vê esse projeto de 2050, tem tudo a ver com o projeto principal da China, que até lá quer se tornar uma superpotência mundial, né? Tanto economicamente como militarmente, que é um esforço que ela está empreendendo nesses últimos anos, até porque a China tudo ela faz de maneira planejada. E como os governos costumam permanecer por muitos anos, eles conseguem implementar suas ideias. Ao contrário do Brasil e outros países do mundo, que um presidente ou um ministro fica apenas 4 anos e o outro que vem já troca tudo, deixa para trás aquele projeto. Em 2006, esses países agruparam-se em um acordo diplomático, tomando algumas medidas em conjunto, formando não um bloco econômico, mas uma aproximação informal de cooperação internacional. Cooperação, como disse anteriormente, às vezes tratados na área tecnológica, na área militar, no campo educacional. Então, dependendo de como cada um resolve fazer acordos, às vezes pode ser apenas bilateral, um país com outro, ou pode ser multilateral, composto por todos eles, esses 5, né? Então, não obstante, esses países incorporaram a África do Sul, principal economia do continente africano, em 2011, transformando então, ou mudando a expressão BRIC em BRICS, que é o que nós vimos nessa página anterior, que é South Africa. Muito bem, assim, entre os principais objetivos do BRICS são criação de um banco para ter suas reservas financeiras destinadas aos países componentes do bloco, né, os 5 países que citamos, que estão com necessidade de socorro econômico. Então, precisou de uma ajuda, esse banco servirá para ajudar.
E se precisar de algum investimento especial que o banco entenda que é importante para aquela região que aquele país faz parte, também é uma das finalidades desse banco, segundo as suas diretrizes. Também um fortalecimento mútuo das economias componentes do bloco. E por último, cooperativismo nas relações entre os países, com auxílio técnico, acadêmico, científico, cultural, dentre outros ramos importantes, como foi citado anteriormente. E aí temos a questão do banco que foi citado anteriormente. Esse banco é chamado de NBD, né? Novo Banco de Desenvolvimento. Esse NBD é porque também uma sigla em inglês, New Development Bank, também referido como Banco de Desenvolvimento do BRIC, ou simplesmente Banco do BRICS. É um banco de desenvolvimento multilateral operado pelos estados do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional FMI, que ambos são controlados majoritariamente pelos Estados Unidos e, portanto, sofre grande influência dos americanos quando querem emprestar dinheiro para os países que precisam de um socorro financeiro, fazendo aquele arroxo básico que a população finda tendo consequências sérias porque é feito cortes no orçamento desses países que precisam desse dinheiro. Então o acordo que criou o NDB foi assinado na Cúpula de Fortaleza, aqui no Brasil, em 15 de julho de 2014 e entrou em vigor no dia 3 de julho de 2015. A sede do banco é em Xangai, na China. O NDB visa prestar apoio financeiro a projetos de infraestrutura, e aí a gente fala de pontes, de rodovias, de portos. Então, aonde é o interesse da China de fazer sua expansão comercial, sua expansão, digamos assim, econômica, então a China concede empréstimo e faz as construções. Em muitos lugares leva inclusive a mão de obra, os chineses, para contribuir com isso, como foi o caso da própria Bolívia, aqui próximo da gente, que trouxeram chineses, mas em várias partes do mundo também é assim, faz parte do acordo. E também em países em desenvolvimento também tem a participação deles para auxílio. E aí eu queria mostrar para vocês esse quadro aí, total de contribuição dos países participantes para a criação do banco que nós acabamos de falar. Inicialmente foi um investimento de 50 bilhões, então teve inicialmente, no princípio dele, em 2011, participação majoritária da China, com 7,32 bilhões, Brasil 2,48, até chegar na África do Sul com 0,40. Lembrando que isso foi progredindo até chegar à meta inicial de 50 bilhões. Objetivo: financiar obras de infraestrutura, repetindo, e desenvolvimento nos países BRICS e futuramente também em outros países que precisem da ajuda desse banco de países multilaterais. E para dar resposta à própria temática que nos propomos, que está aí na nossa tela inicial, do início da aula, vem a pergunta: a formação dos BRICS trouxe impactos geoeconômicos para os Estados Unidos? Olha só, a formação dos BRICS trouxeram desafios econômicos e comerciais para os Estados Unidos. Por exemplo, as medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos visam proteger e valorizar o mercado interno, bem como sua economia, evitando perda de divisas, desemprego frente ao desafio dos BRICS. Isso levou a uma guerra comercial. Então, de alguma maneira, quem está assistindo as notícias do mundo nos últimos anos percebeu que no governo Trump, especialmente Donald Trump, iniciou-se uma grande guerra comercial contra a China, que de certo modo influenciou nos demais países que pertencem ao BRICS, que todos estão imbricados ali, né? Então, essas medidas protecionistas, ela tem exatamente essa finalidade, conforme tem nessa bandeira, a América em primeiro lugar. Então, quando diz América em primeiro lugar, então o país se fecha e aumenta as tarifas, os impostos para a entrada de produtos estrangeiros, e aí tarifaram produtos
brasileiros, produtos chineses, de boa parte dos países que fazem parte do BRICS. A gente vai ver já uma tela mostrando esses detalhes para vocês. Então, a guerra comercial teve seu início formal em 6 de julho de 2018. Porém, as tarifas americanas sobre produtos chineses entraram em vigor a partir da eleição de Trump em 2016. Em 2018, o presidente norte-americano aplicou novas tarifas alfandegárias, aumentando 25%, que esse índice deu muito o que falar no mundo inteiro, porque mexeu com as bolsas de valores, mexeu com a economia mundial, porque mexe exatamente com o motor da economia de todos, que são principalmente os minerais que foram sobretaxados. Então, o imposto de centenas de produtos tecnológicos chineses. O valor total das tributações atingiu 34 bilhões nesse período aí que estamos falando. Durante esse período Trump, várias vezes foram feitos aumento de taxa em vários produtos e houve também um revide da própria China para dar um troco em relação a essa atitude americana. E aí por que pode ser, quais as implicações para os Estados Unidos, que preocupações dão os BRICS para os americanos? Lembrando que esse agrupamento representa 53% da população mundial, 24% da superfície terrestre, 13% do comércio mundial, 42% do PIB e 50% de contribuição para o crescimento mundial. E aí eu queria dar um destaque nisso aí, o que cada um oferece para o mundo que realmente faz com que esse grupo cresça bastante. Bom, o Brasil no setor agropecuário tem a sua grande participação, a África do Sul tem recursos minerais como ouro, como diamante, um dos maiores exploradores, tem maiores reservas, são os do continente, a África do Sul. A Índia, a questão dos recursos da inteligência, existem mais doutores por metro quadrado do que o próprio Estados Unidos. A China, um poderoso setor industrial, e a Rússia, vários recursos minerais. Aí a gente dá o destaque para o gás natural e também para o petróleo e o carvão mineral. E aí eles ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos até 2019 ainda tinham uma economia de 21,4 trilhões. É bom lembrar que a soma de todos os que pertencem ao BRICS já estão praticamente paritário. Então é possível que talvez a própria pandemia, esse problema que mexeu com a economia de todo mundo, faça com que em breve ou se aproxime ou ultrapasse até mesmo a economia americana, que passou por sérios problemas, tendo uma grande mortandade de sua população em função da pandemia. Com isso, vamos para o nosso exestando. Preste bem atenção. Sobre os BRICS, assinale o que for incorreto. É um grupo, letra A, é um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Letra B, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um acordo internacional diplomático entre nações consideradas emergentes. Letra C, até 2011 a sigla era conhecida apenas por BRIC, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no grupo. Letra D, recentemente os BRICS vêm discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio no grupo, paralelo ao FMI e ao Banco Mundial, inclusive esse banco já existe e está em pleno vapor. Então qual delas é que você acha que está certo? Se você disse que a certa é a letra A, tá certo, a gente discutiu no começo, ele não é um bloco, ele é apenas um agrupamento informal, nada de formal como todos os outros blocos têm, né? Então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la, basta acessar a plataforma Eduque ou qualquer outro componente curricular de seu interesse. Então até a próxima aula, um abraço e até lá!